dia, pessoal. Bom, nesse artigo eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue aprender o RIP através de um comando. Tá? E por que através de um comando? Porque o RIP, acho que todo mundo já está cansado de saber que é um protocolo de vetor de distância, né? Ele trabalha da seguinte forma, que ele envia atualizações periódicas na rede, e a partir do momento que um vizinho recebe a atualização periódica, ele começa a contar um temporizador de timeout, que o nome correto é invalid time, né? E a partir do momento que esse invalid time ele expira, a gente deleta essa rota trabalho de roteamento, porque a gente não recebeu uma atualização no tempo que deveria. Isso eu acho que é o básico do RIP, né, que todo mundo conhece, né? Mas se a gente for pegar e detalhar um pouco mais o RIP, para conseguir saber os mecanismos que ele tem, não só de prevenção de loop, mas exatamente como é que funciona esses temporizadores, a gente aprende provavelmente mais que 90% do protocolo RIP. Tá? Porque o RIP ele é baseado nesses temporizadores, nada mais do que isso. Tá? Diferente de um protocolo SPF, GRP, BGP, que mantém status com o vizinho, ou seja, estabelece vizinhança através de pacotes hello e depois esse pacote hello serve para fazer a manutenção dessa vizinhança. Né? A gente sabe que o SPF manda pacotes hello em multicast, os vizinhos que estão diretamente conectados se enxergam, forma adjacência, né? Compara parâmetros antes de formar adjacência, e depois que forma adjacência o pacote hello só serve para manter aquela adjacência no ar, faz a manutenção. Né? Depois de 3 hellos que eu não recebo, coloco o valor neighbor como depois 4 hellos que eu não recebo no caso do SPF, coloco o hello, o vizinho como dead. Tá? No GRP seria 3 vezes o hello, no BGP 3 vezes, e assim vai. Por exemplo, o BGP é 60 segundos, 3 vezes 180. No GRP seria 5, 3 vezes 15, o tempo de dead. E no SPF 10 e o tempo de dead seria 4 vezes, que seria 40. Tá? Bom, mas o RIP não implementa isso. E o RIP a única coisa que ele faz é manter status de rotas. Tá? Ele nem sabe se o vizinho está vivo ou não. Se ele pode receber uma atualização de um vizinho, ele acha, teoricamente, indiretamente, que o vizinho tá morto, mas na verdade pode ser porque alguém colocou algum fio no RIP, ou seja lá o que for. Tá? Bom, então vamos lá. O que eu quero explicar para vocês? O comando lá chama Timers Basic do RIP, tá? Que é esse comando aqui. Bom, esse Timers Basic é onde a gente ajusta de forma global, dentro do processo do RIP, como que as atualizações vão trabalhar. Né? As atualizações periódicas, o tempo de timeout, o tempo de flush e assim por diante. Então vamos aprender cada temporizador desse. Tá? Então a gente dá Timers Basic, a gente dá interrogação. O primeiro temporizador que a gente tem é o intervalo entre updates, tá? Que é o interval time. Tá? Então, por padrão, o RIP usa 30 segundos. Tá? Mas para esse laboratório aqui, para a gente ver a rede convergindo mais rápido, a gente vai usar um valor menor. Vou colocar 20 aqui. Tá? Depois a gente tem tempo de invalid. Esse tempo de invalid é o tempo que eu tenho que receber uma atualização RIP, tá? Periodicamente, senão eu declaro aquela rota como possivelmente down, tá? Como possivelmente não alcançável mais, tá? Eu vou explicar por que possivelmente, tá? Vou explicar daqui a pouco. Então, a RFC do RIP indica que deveria se usar um temporizador aqui pelo menos 3 vezes o valor de hello. Então, no caso aqui seria 60 segundos, né? Pelo menos. Mas eu vou usar 40 duas vezes só para a gente ver novamente a rede convergir mais rápido. Tempo de holdout. Bom, esse temporizador é mais fácil explicar na prática, tá? Porque ele gera muita confusão aí, porque que serve esse tempo de holdout. Bom, vamos pegar uma porção dessa rede aqui. Vou pegar só essa parte da rede aqui para a gente exemplificar, tá? Para ficar mais fácil. Bom, imagine o seguinte, você tem R4, R2, XR1, R3. Vamos dizer que eu configuro uma loopback aqui no R4 e coloco ela no RIP para trabalhar, para ser anunciada, tá? Então eu vou colocar em vermelho aqui, atualização em azul aqui, os updates. Aí o RIP vai lá, manda um update periódico para R2, para R3, o R2 vai mandar para o XR1, o R3 para o XR1. Tá? E aí o fluxo de tráfego, logicamente, vai ser assim, né? Tá? Se a gente for considerar a rede depois que convergiu. Tá? Do XR1 para o R2 para o R4, ou do XR1 que pode fazer load sharing para o R3 para o R4. Né? O R2 também vai mandar para cá quando quiser falar com o loopback do R4 e o R3 para cá quando quiser falar com o loopback do R4. Bom, legal. Só que a gente pode ter
pelo fato de o RIP trabalhar com esses temporizadores, um loop no control plane que vai causar um loop no data plane. Por quê? Porque pode ser que os que normalmente de convergência da rede, igualmente com alto processamento, com alta utilização de memória ou com um link congestionado, e as atualizações não cheguem no momento que deveria chegar. Tá? A gente pode ter o jitter na rede. Né? A gente pode ter um delay agora na rede, por na hora que a rede cai um link, começa a reconvergir, o delay sobe. Tá? Então vamos dizer que alguém vai lá no R4 e dá um shutdown na interface. Bom, a gente sabe que no RIP tem um conceito de flash update. Né? Quando a rota não está mais disponível, ele manda uma atualização na hora. Então tem que esperar o temporizador periódico. Tá? Então o R4 mandaria um flash update para o R2 e para o R3. Tá? E o R3 deveria mandar para o XR1, o R2 também para o XR1. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos dizer que esse flash update aqui, ó, do R4 para o R3, demora para chegar no R2, por algum motivo. Ou porque o R4 está com alto processamento da sua CPU, muita utilização de memória, ou então esse link aqui está congestionado, enfim. Então o update do R4 para o R3 ele chega, normal, o R3 vai gerar um update para o XR1. Só que esse aqui está congestionado e não chegou no R2. Tá? E aí ele não chegou no R2 e o temporizador do R2 para o XR1, da atualização periódica, ela expira. Então o R2 vai mandar uma outra atualização aqui para o XR1. Então perceba o seguinte, o XR1 recebeu um flash update dizendo que a rota está indisponível, né, com métrica 16 do R3, e aí deletou o loteamento. Aí logo depois ele recebe uma atualização dizendo do R2, opa, a rota está viva. Você pode mandar a informação para mim que a rota por mim está disponível. Então o XR1 colocou como inválido e depois coloca como válido novamente. Né? E aí ele recebeu essa atualização, logicamente ele vai mandar para o R3, né? Que tinha rota inválida para R4, mas agora está válida porque ele tem uma rota de backup aqui pelo XR1. Aí o R3 vai mandar para o R4, o R4 vai mandar para o R2, e assim vai. Vai ficar um loop nessa rede. E aí o fluxo de tráfego vai ficar rodando assim, data plane, tá? Você vai ter um loop no control plane e data plane, tá? Bom, aí para que serve o roll down e como que ele previne um loop, né? Não só o roll down, mas tem outros mecanismos que a gente pode abordar em outro artigo, mas vamos explicar aqui o roll down, porque faz parte do comando, tá? Do timers basic. Bom, vamos pegar o mesmo cenário, né? Alguém dá shutdown na aqui do R4, ele manda um flash update para R2, para R3. Aí o flash update que vai para o R2 pega congestionamento, aí não chega a tempo no R2, tá? E aqui esse flash update ele chega no XR1. Bom, aí o R2 manda a sua próxima atualização, que nem eu fiz no exemplo agora, para o XR1, tá? Bom, no caso do XR1 o roll down não vai atuar, tá? Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Bom, o XR1 vai receber a rota do R2 e vai achar que a rota está disponível e legal, vai colocar no loteamento incorretamente, tá? E aí ele vai mandar uma atualização para R3. E aqui é onde o roll down vai entrar em ação. Bom, o roll down diz o seguinte, o que esse comando indica? Ele indica o seguinte, que se eu tenho uma rota na minha tela de loteamento, está estável, e aí eu recebo no mesmo vizinho, que no caso aqui eu represento para esse flash update, uma atualização com uma métrica maior do que era previamente, porque antes a métrica aqui na atualização normal era 1. O flash update é 16, que é para indicar que a rota não está mais disponível. O R3 vai colocar essa rota em roll down, prefixo 444, em roll down, tá? E aqui ele diz o seguinte, roll down, eu só posso tirar essa rota de roll down e aceitar uma outra rota de um outro vizinho, que seria, por exemplo, a rota incorreta do XR1, se essa rota tiver uma menor métrica do que a rota original que está em roll down, que no caso aqui seria a métrica de 1, tá? Então a rota com métrica de 1 foi colocada em roll down, tá? Modo de espera. Opa, eu recebi uma atualização no XR1, mas aqui a atualização vai ter quantos hop counts? 1, 2, 3 hop counts. Pelo menos 3 hop counts vai ter.
O que acontece? O R3, na hora que recebe essa atualização XR1, ele não aceita isso. Porque é uma rota de um outro vizinho que tem uma métrica pior. E o tempo de roll-down está correndo lá. Quando esse tempo de roll-down não expirar, ele não aceita nenhuma rota de um outro vizinho que tem uma métrica maior. E aí o loop, o control plane, já morre aqui no R3. Porque ele não aceita a rota, descarta, né? E o que acontece? Teoricamente vai dar tempo desse flash update, né, que seria o próximo flash update que ele recebeu, mano, chegar no R1, que seria o próximo que ele enviaria, né, porque esse tempo de rodar vai ser um tempo maior do que o flash update, e aí esse flash update vai correr para cá, né, e vai dar tempo também desse flash update estar atrasado aqui, chegar no R2 e depois invalidar todos os outros caminhos, tá? Então o rolldown é isso, é um mecanismo que tenta evitar, né, um loop na rede, tá? Então a regra dele é essa: se eu tenho uma rota de roteamento que está estável, e aí desse mesmo vizinho, tá? Por isso que no XR1 aqui, quando eu exemplifiquei, ele não serve como para ilustrar. Por quê? Porque aqui no XR1, quando ele recebe o flash do R3 e depois recebe a atualização correta do R2, não é do mesmo vizinho, tá? Não é do mesmo vizinho e o hop count aqui vai ser igual, tá? Então não serve para ilustrar, mas no caso da R3 serviria para ilustrar, tá? Então ele evita aí que você tenha um loop de roteamento. Bom, legal. Próximo temporizador é o rolldown, que eu vou colocar aqui 60 segundos. E depois a gente tem um tempo de flush, que significa que eu vou colocar aqui 70 segundos, 10 a mais do rolldown, né? Bom, vou configurar isso no R4 e no R3, que são os dois roteadores que eu vou usar nesse laboratório aqui. E eu já vou explicar já o que é o flush. O flush update serve para o seguinte. Tá? O flush update serve para o seguinte. A gente falou do tempo de invalid, né, que é o tempo de timeout. Bom, no caso aqui, eu recebo o hello a cada 20, atualização a cada 20 segundos. Depois de 40 segundos, aquela rota é considerada como inválida. E a rede teoricamente começaria a convergir, certo? Bom, entre aspas, não é bem assim que funciona. Bom, depois de 40 segundos, aquela rota vai ser considerada como inválida e vai ser entrada em rolldown. Tá? Ele vai colocar a rota em rolldown. Recebi em 20, passou 40 e não recebi. Opa, meu vizinho provavelmente está down, possivelmente down, a gente vai ver daqui a pouco essa frase aí na tabela de roteamento. Ou inacessível, que ele vai mostrar, depende do comando que você executar. E aí ele vai colocar essa rota a partir de 40 segundos em rolldown, tá? E aí, 40 menos 60 dá 20 segundos, a rota vai ficar em 20 segundos em rolldown, ou seja, aquele comportamento que eu acabei de explicar, né? Que ele invalida qualquer rota de outro vizinho que tenha uma métrica pior, tá? Porém, depois de 60 segundos, vai contar ainda mais 10 segundos para o equipamento fazer o flush, que é deletar realmente essa rota do banco de dados do RIP, tá? E realmente não mais utilizar essa rota. Então quer dizer o seguinte: se você não tem um caminho alternativo para a rede, tá? É lógico que sua rede não vai convergir, já começa por esse ponto. Mas acontece o seguinte: você vai ver essa rota de roteamento por, no mínimo, aí 70 segundos. E na tabela do RIP por 70 segundos. Ela não vai sumir em 40 segundos, que é o tempo de invalid. Tá? Por quê? Porque pensa o seguinte: se não tem um caminho redundante na rede, tanto faz se ela ficar 40, 70, uma hora, quanto tempo ela vai ficar. Tá? Porque não tem um caminho redundante. Tá? E o ponto de atenção é o seguinte: enquanto a rota está em flush, enquanto a rota não fez o flush, enquanto ela está em rolldown, ela continua essa rota para roteamento e o roteador continua encaminhando. Tá? Então tem muita gente que acha o seguinte: não, depois do tempo de 40 segundos que é inválido, ele tira a tabela de roteamento e não vai enviar mais tráfego. Não, ele continua enviando tráfego até chegar nos 70 segundos, que é o flush. Tá? Agora, se você tem uma rota alternativa na rede, é claro que depois de 40 segundos a rota é inválida, ou possivelmente down, tá?
ou inacessível, que a gente vai ver daqui a pouco. Se eu receber uma atualização com uma métrica menor, aí eu posso usar essa rota. E aí sua rede vai convergir em 40 segundos. Só que aí também depende do design da sua rede. Você pode ter uma rota alternativa que tem uma métrica maior. E aí, meu amigo, o RIP não vai saber se realmente é um loop ou se é uma rota realmente alternativa com uma métrica maior. Tá? Ele vai esperar mais 20 segundos aí, que seria o tempo de rolldown. Tá? E aí depois de rolldown, ele começa aí sim ele pode aceitar uma rota com uma métrica pior, com uma métrica maior. E aí ele convergeria, no caso aí, em 60 segundos. Tá? Então, se a gente realmente aprender esses temporizadores, a gente consegue, como eu disse, você sabe 90% de como o RIP funciona. Tá? Então, se você realmente sabe o que significa o invalid, principalmente o invalid, o rolldown e o flush, você vai saber realmente quanto tempo sua rede vai convergir. Você vai olhar o design da sua rede, qual o hop count do ponto A para o ponto B, e você vai saber quanto tempo vai convergir. Tá? Bom, então vamos fazer um exercício aqui. Tá? Aqui no caso eu configurei RIP só entre R4 e R2 para ser somente poucos prefixos, para a gente rodar o debug e a gente conseguir ver de uma forma mais limpa. Tá? Então, o que eu configurei aqui? A interface fast 0/0, que é a rede 10 no RIP, e a loopback do 4 aqui no RIP, e a loopback do 3 no RIP. Então, se a gente for no 4 aqui, show IP route. Vamos filtrar por RIP. Bom, não está funcionando aqui, acho que é porque eu deixei um passive interface aqui. Deixei um passive interface default. Bom, quando a gente mexe no RIP, a gente pode dar um clear per route star, né, que a gente faz um refresh na tabela de roteamento, e também a gente envia mensagens de request do RIP para o vizinho. E aí o vizinho vai receber essa mensagem e vai responder com response. Então você consegue, em vez de esperar o próximo update, você dá um clear per route estrela aí. Tá? Bom, então tá aí, ó. A única rota RIP que eu tenho é o 333 e no 4. No 3 eu tenho a rota do 4, aqui do 4. Bom, legal. Então vamos fazer o seguinte, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir um notepad pra gente ver esses temporizadores em ação. Eu vou rodar um debug no 4 e vou no 3 e vou colocar um passive interface ou dar shutdown na interface, tanto faz, tá? Tanto faz. Para simular como se o 3 tivesse saído da rede, tá? Então, se eu vir no 3 aqui, eu posso colocar um passive interface default ou passive interface fast 0/0, né? Mas aí eu vou dar um show clock antes. Então, do show clock, para a gente conseguir ver, pegar o timestamp da hora que eu dei o comando e da hora que ele começa a convergir, tá? E o outro comando seria passive default, vai. Ele parar de usar, como se tivesse o RIP desativado. Se você dar um no router RIP, tanto faz, tá? Bom, então isso aqui eu vou executar na R3. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, ponto de partida, vou colocar uma marca aqui, pra gente saber depois, na hora que for tirar os timestamps do debug, tá? E aí eu vou colocar debug IP RIP, tá? E a partir do momento que eu receber o primeiro update, eu vou executar esse comando na R3. Tá? E aí eu vou contar junto aqui na gravação, eu contar primeiro até 40, que é o tempo de invalid, e depois o tempo de flush seria 60, que 60 menos 40 daria 20, eu vou contar até 20. E a gente vai ver o comportamento de como os updates funcionam e a gente vai conseguir ver depois no log exatamente o tempo o tempo acontecendo em ação, né? A gente vai ver que 40 segundos ele vai colocar a rota em invalid e rolldown, né? Que ela vai para rolldown e depois de mais 20 segundos ele vai tirar de rolldown. Aí teria que contar teoricamente mais 10 segundos, né? Porque o tempo de flush é 70 que a gente configurou, tá? Bom, então vamos lá. Então, primeiro eu vou colocar um terminal monitor, né?
senão não vou ver nada. Debug phip. Bom, então vamos lá. A partir do momento que eu receber um receive aqui, eu vou lá e colo no R2, no R3. Receive. Então vou lá e colo. Bom, legal. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Debug ó. Bom, então vamos salvar esses logs aqui e vamos ver na prática. Até lá a marca que eu fiz, que é o ponto de partida. Bom, então vamos lá. Vamos pegar a partir do primeiro receive, né? Aqui é tudo send, ó, send. Então posso ignorar isso aqui, apagar, e começa a partir daqui, tá? Então vamos lá começar a contar os timestamps aqui, ó. Deixa eu colocar outro notepad aqui. Então, recebimento da rota, as rotas, tá? Que aqui o 333 está incluso. Bom, então, ó, 9:14 29 segundos, tá? 14:29. Bom, e aí como é que eu faço para saber se a rota entrou em invalid? Pelo seguinte, quando a rota entra em modo de invalid, o equipamento local, né, que vai colocar a rota em hold down, né, porque já agora foi invalidada a rota, vai colocar a rota em hold down, no caso aqui por mais 20 segundos, que daria um total de 60, ele envia uma poison reverse para o seu vizinho, dizendo, olha, eu não conheço mais essa rota, então eu estou invalidando todo mundo, ninguém mais me use, tá? Então dá para saber, se a gente for contar aqui, métrica 16, e aqui está. Que é esse log aqui. Então isso aqui seria invalid. Tempo de, aqui deveria dar os 40 segundos, né? Bom, aqui 29, 30 daria 30 segundos, né? Aqui é mais praticamente 30 segundos aqui para chegar no 15 daria 30 segundos, né? Mais 12 segundos daria 42, menos 1, 41. Deu 41 segundos. Então, exatamente os 40 segundos do invalid. Por que 41? Pelo seguinte, o HIP tem um conceito de prevenção de sincronização. O que é sincronização? Bom, quando o HIP foi inventado, ele foi inventado há muito tempo atrás. Naquela época a gente usava redes Ethernet em half duplex, com CSMA/CD. A gente sabe que o CSMA/CD, esses dois equipamentos enviar um pacote, né? Vamos chamar pacote porque é feio, né? Ethernet seria frame, tá? Pacote é perspectiva se fosse da camada 3. Como a internet camada 2 seria frame. Se esses dois equipamentos enviam um frame ao mesmo tempo, no mesmo meio físico, existe o conceito de colisão, né? Eu acho que todo mundo conhece esse conceito. Bom,
Então, quando o HIP foi concebido lá nos primórdios, ele pensou nisso. Poxa, se todo mundo usar o mesmo temporizador de 30 em 30 segundos e eu ligar todos os roteadores ao mesmo tempo, você vai ter em cada 30 segundos conflito na sua rede. Conflito não, colisão na sua rede. Porque todo mundo vai tentar enviar a informação, o que a gente fala de... Tem gente que fala de paranoid update, né? Todo mundo vai enviar a atualização ao mesmo tempo. Ela vai alojamento completo, e a atualização são vários pacotes. Novamente, vários frames Ethernet, né? Por da camada 2. Não um frame só, né? Dependendo da alojamento, se for grande, vai ser vários frames. E aí vai ter colisão. Então, tem um conceito de jitter na atualização do HIP. É 30 segundos com um jitter de 5%. 5% a mais ou 5% a menos. Tá? Então, se você for pegar aqui, vamos pegar 0,05 vezes a atualização vezes 20. Daria 1 segundo. Deu exatamente aqui. Ó. Deu 21 segundos. Deu... Vamos pegar 40, né? Que no caso é o... Que é o tempo de... Daria 2 segundos. Que é o tempo de... Invalid. Tá? Então daria 2 segundos. Se é 2 segundos, jitter de 5% para mais ou para menos, que pode variar essa atualização, ele pode enviar esse flash, esse poison reversion em 38 segundos ou 42 segundos, nesse range, tá? Para prevenir que todo mundo... Aí isso é uma coisa randômica, cada equipamento tem um cálculo randômico e envia num tempo diferente. Para prevenir que todo mundo envia no mesmo tempo a atualização e tem uma colisão na rede. Hoje em dia a gente usa full duplex, isso não acontece, mas quando o HIP foi concebido tinha esse conceito. Tá? Então por isso que aqui, ó, 29, então, se a gente fosse contar 30, mais 30 segundos, que daria o 14 por 15, né? Daria 30 segundos, menos 1, né? Que daria aí, daria 31 segundos, tá? Mais 1 no caso, 31 segundos, né? E aqui você tem mais 2, você tem mais 12, né? Então daria aí 43 segundos. Então, deu 43 segundos, está bem próximo aí do jitter aí de 5%, tá? Porque também tem o tempo de enviar essa mensagem para a console, né, para a gente conseguir ver. Então pode ser que, por isso que deu 1 segundo a mais de diferença aí. Mas enfim, tá dentro do tempo, tá? Bom, e aí, se a gente continuar olhando aqui, ó, tá? Pode ver o seguinte, ó, que a rota agora, ela tá em hold down, ou seja, ela coloca aqui, ó, como inacessível, tá vendo? Como inacessível. E olha a métrica que ele coloca na rota, uma métrica gigante, né? Que é justamente para invalidar essa rota. E aí você pode ver que ele mesmo envia, isso aqui é tudo que ele envia, tá vendo? Ó, send update. Ele envia essas rotas agora que ele conhecia previamente, que agora está em hold down, para os seus vizinhos, dizendo, olha, não me use mais, por quê? Porque está possivelmente down ou inacessível esse prefixo por mim. Tá? Então ele envia para todo mundo isso aí. Tá? Então eu continuei dando show IP route inacessível, ele tem que ficar por hold down por mais 20 segundos. E seria aqui mais ou menos esse timestamp aqui, ó. Que é aqui que a rota some, tá vendo? Not network not in tempo. Então, se eu pegar 38 menos 12, né? Dá 26 segundos, que está mais ou menos dentro do tempo do jitter dos 20 segundos do hold down. Tá? E aí, na verdade, esse valor está mais próximo do que? Do flush, né? Porque é o seguinte, o hold down ele fica mais 20 segundos de hold down, né? Mas o flush eu configurei para 70. Então, teoricamente, ele ficaria mais 70, mais 10 segundos até ele fazer o flush total dessa rota, a tabela de roteamento.
barra flush. Na verdade, esse tempo aqui está mais para o flush, porque o que acontece? Qual a diferença do hold down e do flush? Bom, é o seguinte, a rota chegou em invalid, aí entra em flush, né? Aí o invalid é 40 segundos, o flush são 60, então são mais 20 segundos em hold down. Esse hold down quer dizer o seguinte, que eu não aceito uma rota pior de nenhum vizinho, tá? Mas o flush é em 70, ou seja, 30 segundos do invalid, de 40 para 70 dá 30, ou 10 segundos do hold down, tá? Então, quer dizer, nesse cenário, quando eu tenho outro caminho alternativo, ficaria mais 10 segundos ainda na tabela de roteamento até chegar no flush, e aí sim seria totalmente exterminada a rota de roteamento da tabela HIP, tá? Então, atenção à diferença entre o hold down e o flush, é justamente isso. O hold down quer dizer que eu não aceito uma rota pior. Tá? Então ele teria, depois de 20 segundos, ele teria 10 segundos para receber uma rota pelo menos pior de um vizinho, né? Antes uma rota pior do que nada, né? Então se em mais 10 segundos eu receber nenhuma rota, nem que seja pior, ele põe o flush. Então como seria a lógica? Seria 20 segundos de atualização, 40 segundos põe invalid, e aí põe o hold down. Desses 40 segundos eu não aceito uma rota pior, tá? Só se for uma rota melhor. Se eu receber uma rota melhor, opa, espera mais 20 segundos, que daria de 40 a 60. Aí, deu os mais 20 segundos, agora eu aceito essa rota pior. Tá? E aí, o tempo de flush já seria invalidado, porque ele colocaria essa rota pior no meu roteamento. O outro cenário seria 20 segundos, deu 40, né, que é o invalid, coloca em hold. Tá? Coloca em hold, só que eu estou recebendo uma rota pior. Opa, então espera mais 20 segundos. Né? Quer dizer, não estou recebendo uma rota pior, né? Então eu espero mais 20 segundos. Passou os 20 segundos, continuo olhando. Recebi uma rota pior? Não, não recebi. Então em 70 segundos seria mais 10, eu coloco em flush e realmente deleto esse roteamento. Tá? Então é assim que funciona, pessoal. É assim que funciona o HIP. Espero que vocês tenham aprendido esses temporizadores. Tá? Qualquer dúvida, postem aí no rodapé do artigo, tá? Que eu respondo para vocês sobre alguma dúvida. Tá? Bom, então até o próximo artigo e um bom dia para vocês aí. Um abraço.